Olá, ouvintes e leitores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. No programa de peixe grande a gente conversa, como você já sabe, com um peixe grande, mas de um jeito todo descontraído sobre várias coisas. A conversa mesmo vai dizendo sobre o que a gente vai falar. Obviamente, no final a gente vai acabar falando sobre livros, afinal de contas, o nosso peixe grande está aqui principalmente para indicar pra gente as suas pérolas que fazem parte aí da sua biblioteca particular. Então, se você gosta de uma boa conversa, se você gosta de livros, vem com a gente. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e eu estou aqui com a minha amiga Carol. Oi, Carol, você pode se apresentar e dizer pra gente o que é um peixe grande? Olá, Thiago. Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Carol Simão, ou você pode me encontrar lá no Twitter como @somentecarol. E um peixe grande, ele é um servo ou uma serva de Deus, que tem uma influência dentro do cristianismo, ou do que nós consideramos ser o cristianismo aqui no Brasil. Vocês vão ver que o nosso convidado, ele é um excelente exemplo do que é um peixe grande. Isso, hoje nós estamos aqui mais uma vez, não é mais uma vez, porque apesar do homônimo, é uma outra pessoa, ok? A gente vai conversar hoje com o Digital Influencer, um dos grandes responsáveis pelo Coletivo Tangente. E se você não sabe do que eu tô falando, tenho certeza que o nosso convidado Zé Bruno, lá de Alagoas, vai contar pra gente. Tudo bem, Zé? Tudo bem, pessoal? É um prazer poder estar com vocês no podcast da Ictus, poder falar sobre uma das minhas paixões, que é livro. Legal. Antes da gente, até de você se apresentar, como a gente sempre esquece, dessa vez a gente não vai esquecer, a gente tem a nossa brincadeira do dicionário. Como é que funciona? É muito simples. Cada um de nós vai escolher uma palavra pouco usual ou de cunho difícil e vamos desafiar. Cada um desafia um participante e a gente tem que usar essa palavra. Na verdade, a gente nem vai dizer o que cada palavra significa. Você, ouvinte, se tiver um interesse, pode ir atrás. Mas a gente já pesquisou aqui os significados e essa palavra tem que fazer total sentido dentro do nosso bate-papo. Legal. Então, eu vou começar desafiando o nosso convidado, Zé Bruno, com a palavra mofa. Creio eu que é mofa e não mofa, mas mofa, M-O-F de faca, A. Mofa. Você vai desafiar a Carol, certo, Zé? Isso, eu desafio a Carol com a palavra noética ou noético. E eu vou desafiar o Tan com a palavra silente. Silente se escreve com S. Silente. Então ficamos com mofa, noético, e aqui é importante esse O no final, não para uso aqui, porque a gente pode usar tanto para o masculino como para o feminino, mas para o cupom de desconto que você ouvinte já sabe, qualquer uma dessas palavras servem como código de cupom de desconto para você assinar o Clube Ictus em qualquer um dos planos e ganhar 10% de desconto na sua primeira mensalidade. Lembrando que essa palavra só tem validade de uma semana, então se você está tentando usar ela e não está entrando, é porque você não está ouvindo o episódio mais recente do podcast, então basta ir lá no nosso site, ictus.com.br, ou procurar por Ictus Podcast na sua plataforma de áudio favorita, e ouvir o nosso último episódio publicado para que você tenha a palavra da vez, ok? Então ficamos com mofa, noético e silente. Agora sim, Zé, quem é Zé Bruno? Então, o Zé Bruno é um cristão de tradição pentecostal, aqui de Alagoas, que gosta de dialogar com irmãos de outras tradições para aprender com ela. É membro do Coletivo Tangente, né, que é um coletivo que visa fomentar o debate sobre arte, cultura e coesão cristã. É acadêmico de direito, servidor público e alguém que ama muito ler, né, e conversar sobre livros, especialmente sobre teologia. Que sintético que você foi, Zé. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Zé aí nas suas redes sociais. Eu acredito que assim, a maioria das pessoas deve te conhecer por lá, certo, Zé? Sim, eu tô presente. Primeiro, acho que a primeira rede que eu fui mais atuante foi o Facebook, né? Finado Facebook, né? O
Exatamente. Ainda tô por lá, mas não com a mesma frequência, né? Hoje as minhas redes sociais mais frequentes é o Twitter e o Instagram, né? Desde o início da pandemia, acho que desde maio, tenho feito algumas lives com alguns amigos. Inclusive ontem eu fiz uma com o Igor Miguel, semanais, onde a gente conversa, uma conversa informal entre amigos, mas eu sempre conduzo a conversa para algo do interesse do convidado, né? Então, sobre a vida dele, vida cristã. Então, assim, essas lives têm sido um destaque, assim, nesse período de pandemia, para que as pessoas que às vezes seguem alguns deles, né, pelas redes sociais, têm alguma admiração, possam conhecer algo além de suas publicações, um pouco das suas vidas. Tem sido uma experiência muito legal. Que legal. Quem quiser te seguir, tem que procurar por qual perfil? Então, tanto no Twitter quanto no Instagram é @Zé_Bruno. Só um adendo, eu não sou o Zé Bruno da banda Resgate. Isso, como a gente já falou, é que a gente já entrevistou o Zé Bruno da banda Resgate aqui. É legal porque teve ouvinte que falou, ai, que legal, vocês entrevistaram o Zé Bruno. Aí foram ver, não era o Zé Bruno que eu tava pensando. Pra vocês terem ideia, eu recebo convite de pregar, sair pregar, o pessoal acha que eu sou o Zé Bruno, pra cantar, o pessoal manda demo de música pra eu dar meu parecer. Gente, eu não sou esse Zé Bruno, sou outro. O pessoal me marca. Não, quando convida pra pregar, você vai pregar, ué, e deixa eles descobrirem lá. Pois é, já me deram essa dica aí. Esse é o tipo de confusão que eu gostaria de passar. Já pensou, Carol? Você podia chamar a Agatha Christie, que você... Aí estaria mal, né? Porque ela já morreu faz anos. Sandy Júnior. Deixa essa pra outra hora. Ô Zé, conta um pouco pra gente de como é que surgiu o Tangente, como é que funciona, assim... Eu acho muito legal esse negócio de misturar com a questão de arte e tudo. Eu acho que a gente devia desenvolver um pouquinho sobre isso daí. Então, a história do Tangente tá ligada ao movimento Mosaico. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O que eu sei do Mosaico é que ele surgiu lá em Goiânia, através de um irmão chamado Rafael Pijama, né? Pijama é o apelido dele, que é pastor de uma igreja lá em Goiânia, Sal. Junto com o Pedro Dulce, o pessoal do Labrigo, Miguel, e irmãos, assim, de outros locais, né? O pessoal da Anglicana Âncora, lá no Espírito Santo, tem o Bibo, acho que o Marcos Almeida também faz parte, e outras pessoas. Então esse movimento é um movimento que busca trabalhar nos bastidores, então assim, ele não tem muita visibilidade do que é feito, que visa fomentar uma unidade relacional entre cristãos. Então o Mosaico existe para fomentar. Então nas redes sociais ainda tá ativo. Ainda acontece, só que assim, é um serviço mais de bastidores, né? Porque, por exemplo, nas redes sociais houve muita discussão, debates, questões teológicas, principalmente políticas. Então, esses irmãos perceberam a necessidade de tentar reconciliar irmãos que às vezes estavam separados por algumas divergências, mas que nada impedia haver um relacionamento entre eles. Legal. E o Mosaico, ele tem um grupo no WhatsApp, e na época, quando houve aquela polêmica do Queer Museu, não sei se vocês lembram, né? Que era uma mostra que tinha obras de arte que tinha algumas expressões artísticas relacionadas a nudez e atos sexuais, e aí gerou várias polêmicas, né? E lá no Mosaico a gente começou a conversar. Como tinha muita gente, assim, que é designer, que trabalha com arte, a gente começou a conversar sobre isso. E aí o Pijama, ele disse, gente, quando o assunto se torna muito específico, por que vocês não criam um grupo à parte? Porque quem não tiver interesse nesse assunto, aí não participa, mas quem tiver... Aí a gente criou um grupo à parte. E aí, nesse grupo à parte, a gente começou a conversar e surgiu essa ideia. Por que a gente, ao invés de só fazer a crítica, a gente também não propõe algo, né? Então, aí surgiu a ideia, vamos criar um movimento não, um coletivo, né? A gente vai tentar fomentar esse debate, vamos tentar apresentar autores, mostrar como o cristianismo se posiciona sobre temas relacionados à arte, nas mais diversas expressões. Vamos tentar fazer com que esse debate se torne algo mais popular. E aí foi quando a gente criou um manifesto, que inclusive está no nosso site, que é o tangente.arte, com temudo, onde a gente começa, a partir de uma leitura do Francis Schaeffer e do Hans Huckmacher, que foram, de certa forma, nossos maiores influenciadores sobre esse assunto, a apresentar, olha, o Brasil tem essa demanda, no Brasil existe uma compreensão muito dualista da fé cristã, então a arte acaba sendo fragmentada entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, né? E aí a gente escreveu o que a gente percebia que estava errado e quais seriam as propostas que a tradição cristã tinha para esse problema. E aí o Tangente começamos a fazer várias atividades. Hoje nós temos um podcast, hoje nós temos o Instagram,
E nós temos também alguns vídeos. Antes da pandemia, a gente estava realizando alguns eventos. Teve um lançamento do livro do Huckmacher pela editora Monegismo. Então, o lançamento foi junto com o Tangente lá em Goiânia. Legal. A gente contou com o Pedro Dulce para falar. E, assim, a gente tem projetos para tentar traduzir algumas obras de cristãos que atuam no meio artístico, mas que não são conhecidos aqui no Brasil. Então, assim, o Tangente hoje existe para ser um fomentador mesmo sobre essa questão de arte, cultura e cosmovisão. Então, por exemplo, você vai entrar no site do Tangente, você vai encontrar artigos sobre a cosmovisão cristã e os cavaleiros zodíacos, né? Criação que é de redenção, texto sobre Adélia Prado, sobre, por exemplo, a música Rajadão, que saiu aqui do Pablo Vittar, e outras. Então, assim, o que tiver de arte, você tem um artigo que vai sair na próxima semana, que é sobre a relação mito-poética de jogadores de videogame, por exemplo. Essa semana a gente vai publicar um texto sobre autores da literatura que são cristãos e as pessoas não conhecem. Por exemplo, a Jane Austen, né, que ela é cristã. Sim. E muita gente não sabe, Dostoiévski. Então, o nosso trabalho é mais assim, de mostrar o diálogo e como o cristianismo contribui para as artes e a cultura de uma forma geral. É de uma forma bem noética, né, que vocês trabalham. Tentamos. Não, mas esse movimento não tem nada a ver com ictus, né, Carol? Quase nada, né, Thiago? Não vai inventar de criar um clube literário aí não, hein? Senão você vai arrebentar com a gente, hein, Zé Bruno? Ô Zé, e você tá nesse movimento desde o início, né? Tangente, ele tem a seguinte estrutura. Ele tem a curadoria, que são os irmãos, são um grupo de 6 pessoas, tá? E tem a linha de frente. A linha de frente, ela é formada por pessoas que ao longo da história do Tangente, a gente percebeu terem maior afinidade e interesse pelaquilo que o Tangente é. Voluntariado mesmo a coisa, né? Tudo voluntariado, né? Então essas pessoas, elas às vezes produzem artigos. Uma das coisas que eu não mencionei, o Tangente, ele faz uma curadoria normalmente semanal. Então sempre lá no Instagram, a gente posta lá no Instagram vídeos sobre curadorias. Por exemplo, a última que saiu foi do Marcelo, que ele vai falar sobre o último álbum do Legião Urbana, que eu esqueci o título do álbum, mas ele vai justamente mostrar qual era o contexto do Renato Russo. 20 dias após o lançamento do álbum, ele falece, então foi no contexto da gravidade da doença dele. Vai fazer comentários sobre algumas músicas. Tudo atrás da cosmovisão cristã. Mas você vai encontrar curadoria sobre filmes, curadoria sobre séries, curadoria sobre livros, sobre tudo, assim. Tudo que envolve o universo artístico e cultural, a gente vai fazendo. Que legal. E óbvio que tem público pra isso, né? Porque eu acho que o público cristão acaba ficando muito carente, né, com essa questão de cultura, porque muitas pessoas acabam confundindo, não partiu da igreja, então não posso consumir, né? É coisa do diabo, né? Olha só, a gente recebe muitas vezes e-mail e inbox no Instagram das pessoas, assim, surpresas, porque não conheciam o Tangente. Principalmente são pessoas relacionadas ao universo da arte. São pessoas que estão na academia estudando alguma coisa, ou pessoas que têm esse hobby, ou às vezes têm um interesse muito peculiar sobre uma expressão artística. Mas pessoas cristãs, não? Sim, cristãs, que veem um Tangente assim como um escape. Eu percebi nesses últimos anos aí, até por conta do Ictus e das pessoas que a gente tem conhecido no caminho, esse grupo aí de cristãos que se importa com a arte, que entende o mundo e consegue interagir com ele, com a cosmovisão cristã dele, preservando a cosmovisão cristã dele, eles estavam meio órfãos, né? Eles, assim, viviam as suas vidas dentro das suas igrejas locais e não tem, aliás, não tem problema, eles devem viver dentro dos seus contextos de igreja locais, mas muitos deles, talvez a maioria, eles eram meio que rechaçados, às vezes abertamente, às vezes veladamente. E o que acontecia é que eles estavam lá silentes. E de repente surgiu uma oportunidade para ele começar a conhecer outras pessoas e ver que, olha, isso que eu fazia não era pecado, isso daqui não era errado. É só uma mente mais atrasada que não estava enxergando que nós cristãos temos sim que participar do mundo, impactar o mundo e mostrar a nossa verdade dentro do mundo através da mesma arte que o mundo produz, seja ela no contexto que for, só que trazendo junto a sua cosmovisão cristã, de modo que você não macule o nome de Deus. É isso, né? Na experiência do Tangente, a gente percebe duas coisas, né? A primeira coisa são pessoas
que são artistas, mas elas não têm ideia nenhuma de como relacionar a fé cristã com a arte. Então, elas acabam abraçando visões de mundo que não correspondem ao cristianismo. É uma das coisas aí que a gente percebe, inclusive de artistas já conhecidos. E, por outro lado, de cristãos que conhecem a cosmovisão cristã, mas que às vezes não sabem como aplicar isso na experiência cultural, na experiência artística. E aí fica naquela limitação de construir a peça de teatro na igreja, e só. Exatamente. E aí é que entra, por exemplo, como o Ictus trabalhando com livro, para a gente a literatura é um meio muito importante. Desde o início do Tangente, a gente criou uma bibliografia que as pessoas que faziam parte do grupo, que tivessem interesse, eram convidados a ler esses livros, né? Que era porque a gente entendia que não tinha como a gente trabalhar o tema da arte ou da cultura sem que a gente construísse um terreno. E esse terreno seria compreender o que é a cosmovisão cristã, que a cosmovisão é a visão de mundo, é o ó, você vê o mundo. Não é isso, necessariamente, né? É uma questão mais do coração, enfim. E uma vez que a gente compreendesse esse terreno, a gente poderia, então, trabalhar a sua aplicabilidade tanto na compreensão da arte quanto na questão da cultura. Então, assim, para a gente, o Tangente, ele sempre vai fomentar pelo menos duas coisas. 3, na verdade. A primeira coisa é a importância da igreja local. A gente não acredita em cristãos desigrejados, né? Sei que há suas exceções, mas a importância da igreja local. A segunda é a importância da literatura. Né? A gente entende que a gente precisa conhecer o mundo, a gente precisa conhecer a nossa tradição, e os livros é um grande meio para que isso aconteça. E quando você diz literatura aí, você não está restrito à literatura cristã, não, né? A literatura cristã, ela entra, assim, questões quando você vai estudar a cosmovisão cristã, teologia, uma visão, por exemplo, do Huckmacher, que era um professor de história da arte, que ele era cristão. Não, mas pegando o próprio exemplo que você deu, dentro desse grupo literário importante, estaria, por exemplo, a Jane Austen, estaria o Dostoiévski. Nesse caso, eles não entrariam porque eu estou falando no caso de leituras de formação. Certo. Então, isso aí seria mais uma leitura assim, de apreciação, de análise. Fala assim, na formação de um arcabouço intelectual, okay, né, que ajude a pessoa a compreender a arte, como a cosmovisão se relaciona. Por exemplo, Roger Scruton, né? Isso. O pessoal da Realizações, por exemplo, faz um fantástico trabalho. Tem até um outro autor lá, que eu não lembro, que é da Realizações, que é O que é o Belo, né? É um outro livro que alguns já leram sobre isso. Enfim, tem livros de história da arte, livros sobre questões culturais. Então, assim, não é livro só para teologia, vamos colocar assim. Por exemplo, você tem um dos membros do conselho, o Bruno, ele tem formação em educação física. Mas a paixão dele por isso é tão grande que ele agora está migrando para filosofia, porque ele quer se especializar em filosofia da arte. Então, você vê, ele percebe essa vocação, entendeu? Então, assim, a necessidade de ler livros, não só na área teológica, vai aumentando justamente porque ele quer trazer um diálogo, ele não quer falar apenas para a igreja, ele quer falar para além dos muros da igreja e mostrar quais são as contribuições que o cristianismo tem para o mundo, né? Todo mundo na mesma página, ótimo. O cristianismo, ele não é uma voz só para a igreja, o cristianismo é uma voz para o mundo, né? Exato. Tanto que quando a gente fala de arte, a gente, olha, gente, Deus não chamou as pessoas para serem artistas da igreja. Tem pessoas que são, de fato, artistas litúrgicos, que produzem uma música para a igreja. Mas a gente tem que produzir arte, seja ela musical, visual, qualquer outra, para o ser humano, né? E não necessariamente isso tem que ser uma arte religiosa. Não é do gueto, né? Exatamente. Você estava falando dos pilares, não perde eles não. Você falou da participação em igreja local, você levou para literatura e você ia falar mais um, não sei se era o último ou o terceiro. Relacionamentos. Isso, relacionamentos. Como eu considero o Tangente como filho do Mosaico, o Mosaico tem um eco muito grande nessa questão dos relacionamentos, né? Então acho que o Tangente, ele também, a gente entende a necessidade, tanto que a gente é um coletivo, que é justamente um grupo de pessoas, de cristãos, que tem um interesse em comum pela arte, cultura e a cosmovisão.
Então a gente entende o valor do relacionamento. O Tangente, ele é um grupo de pessoas, né? A liderança do Tangente não é uma liderança monocrática. Então a gente entende a importância dos relacionamentos. Você tem ideia do alcance de vocês? Não. Olha, eu não sei dizer. A gente tinha um dos membros do conselho, que hoje ele está no sabático, o Kaique, ele sempre tinha essas métricas. Mas eu mesmo não olho para isso. Às vezes é até legal não olhar, né? Porque fazer e deixar Deus levar para onde for, né? A gente, assim, não olha assim muito para isso, porque a gente sabe que, por exemplo, esse interesse sobre arte ainda não é um interesse assim, muito popular no Brasil. E quando a gente fala de arte cristã, no imaginário dos evangélicos, acaba se reduzindo muito a questão da música. Porque a música é a expressão artística mais estigmatizada no ambiente da igreja. Uhum. Que, por exemplo, você, quando fala de música, música do mundo e música gospel. Mas quando você fala de cinema, literatura e outros, você não faz essa dicotomia. Pelo menos não na mesma proporção que faz com a música. Né? Então parece que a arte é reduzida à questão musical, mas a gente tenta ampliar isso para algo muito além. Ai, tomara que vocês não tenham muito sucesso nessa empreitada, porque é um caminho muito difícil, né? Infelizmente. Mas, Carol, eu acho que a gente tá vivendo um momento histórico que acho que toda vez que você tá dentro de um movimento histórico, você não percebe, ou não tem total noção do tamanho da coisa, ou de sequer se você tá vivendo ele ou não. Mas eu tenho percebido que tem tantas frentes que estão aparecendo e ganhando espaços com essa ideia maior aí de comunhão, de aproximar o mundo cristão ao mundo secular. E o pessoal do Tangente está seguindo por aí, tem outros grupos que estão seguindo por aí, o Irmãos.com já segue há tanto tempo. A gente tem visto aí pessoas trabalhando com livros nas redes sociais, no próprio Telegram tem muita gente trabalhando com isso. E eu acho que a geração nova, ela já está crescendo da mesma forma que criou-se uma geração nativo digital, vai começar a nascer, ou já estamos vivendo, uma geração de nativos, não sei que palavra usar aqui, porque também não é que a gente está eclético, não é uma questão de ecumenismo, mas é uma questão de enxergar o mundo de uma forma só, enxergar, como o Zé Bruno falou aí, o ser humano, não a instituição. E assim, as instituições, elas são importantes no individual, no contexto ali da igreja local e tal, mas as pessoas, elas vivem num mundo que está se conectando pela internet, e agora eu acho que finalmente o cristianismo está conseguindo lidar com essa situação, e a gente está meio que no olho do furacão, produzindo a favor disso, nós do Ictus, o pessoal do Tangente e tantos outros que a gente sabe por aí. Recentemente, por exemplo, eu vi um podcast no Bibo falando sobre o tal do webcrente, que se tornou uma alcunha aí dentro do Twitter, e as pessoas estão interagindo bem, finalmente estão interagindo bem com isso. E olha só, o webcrente, ele não é só um grupo de pessoas que mofam na internet não, tá? Não é sérias também. Né? Ontem, por exemplo, eu estava conversando com o Igor Miguel e a gente tocou nesses dois assuntos. Por exemplo, esses grupos, né, você pega o Coletivo Tangente, você pega a Anajure, você pega o pessoal do Ictus aqui, que traz essa questão da literatura, mas não só da literatura cristã, mas da literatura de uma forma geral, e outras frentes. Isso são exemplo de teologia pública, de tentar mostrar assim, olha, o cristianismo, ele tem algo de bom para o mundo. Ele não é só bom para a igreja, ele é bom para o mundo. Então você vai encontrar autores, você vai encontrar produtores, você vai encontrar artistas, vai encontrar profissionais, que era uma coisa que o Lewis fazia. O Lewis disse o seguinte, olha, o Cristo vai ter mais impacto, não é quando ele produz tipo uma arte religiosa, mas quando ele produz pessoas, né, que compõem uma música, que escreve algum livro de uma técnica científica, e as pessoas, quando têm contato com esses artefatos, elas descobrem que foi um cristão que fez. Então, isso traz um impacto maior para elas, porque elas sabem, poxa, um cristão produziu essa técnica científica que vai ajudar também na agricultura, no encontro de uma vacina, né? Poxa, um cristão que compôs essa música, que música belíssima, né? Por exemplo, esse meu amigo que escreveu esse texto sobre os autores da literatura são cristãos, ele ficou surpreso quando as pessoas, poxa, a Jane Austen é cristã, né? Causou aquele impacto, e aí ele botou lá uma penca de autores, né, da literatura universal, vamos dizer assim, e as pessoas, poxa, Dostoiévski é cristão,
né? Dostoiévski evangelizou a Rússia através das suas obras, Isso né? aí. Questões de crime e castigo, falando sobre a questão do perdão e outras. E obras Então, assim, literárias que elas não eram intrusivas, assim, né? Elas não eram apelona no sentido de vem aqui, levante sua mão, Sim. vem aqui na frente, entregue sua vida a Cristo. Era uma forma artística, né? Sim, até o Tolkien, muitas pessoas não sabem que ele era cristão, né? Porque o Senhor dos Anéis e a história dos Hobbits não é tão explícito, talvez, quanto as Crônicas de Nárnia, Isso. né? Mas mesmo nas Nárnias, tem muita gente que não sabe que o Lewis era cristão, né? Exato. Aí até o Igor comentou sobre isso, né? Que são iniciativas de teologia pública. Aí vamos falar sobre essa questão de web crente. Tem pessoas que gostam, assim, de polemizar demais. Então, o que é web crente? Será? Gente, web crente é uma coisa muito simples. São cristãos que estão na internet. Um termo que surgiu, foi cunhado por uma amiga, né? A Sarão. Sim. Foi que surgiu lá no Twitter. Mas é um termo que está lá no Twitter, por quê? Qual é a história que a Sarah diz? Já existiu web amigo, web não sei o quê, então por que não web crente? E web crente só é isso. Aí quando cunharam o termo, aí teve toda, né, aquelas discussões, as hashtags, os comentários. Tem pessoa que acha que o web crente é um grupo, um subgrupo dentro dos evangelhos. Mas não é. Qualquer cristão. É um subgrupo. São os cristãos que estão na internet. Não, sim, Tipo, mas minha avó sentido, não deve estar, né? Web crente. Nesse sentido, sim, mas no sentido de que dentre os evangélicos que usam as redes sociais, um subgrupo, isso não. Né? O web crente só é isso, são cristãos que estão na internet e que reconhecem, boa parte deles, não vou generalizar, reconhece a importância da igreja local, tanto que eles fazem parte da igreja local, porque tem muito cristão que é cristão de rede social. Né, que não tem compromisso com a igreja local, que não serve a igreja local, né, que é militante virtual. Você acha que esses movimentos que a gente tem participado e até tem produzido tem ajudado cristãos a se reconciliarem com Deus ou pelo menos a levar uma vida mais séria dentro do cristianismo? Hoje em dia, a internet é um terreno muito democrático, né? Todo mundo tem a sua voz lá. Quanto mais relevante for o que você fala para o público que você fala, mais seguidores você vai ter. Então, assim, você vai encontrar tanto pessoas que contribuem quanto aquelas que prejudicam. Né? Particularmente, você vai encontrar cristãos evangélicos que têm uma posição talvez teológica que eu discorde, né? E que, ao meu ver, é prejudicial, né? Talvez por não favorecer uma relação com a igreja local, por não favorecer uma compreensão das escrituras como a palavra de Deus e ter um olhar crítico sobre as escrituras. Então, acho isso por talvez nutrir um certo ressentimento, né? Ou criar uma dicotomia nós e eles. Né? Por exemplo, nas redes sociais, recentemente eu vi uma celeuma de um grupo que faz um determinado trabalho e eles fizeram aquela lógica nós e eles. E tá publicação diz assim, olha, eles que são cristãos fazem isso, nós somos cristãos, fazemos aquilo. E nesse discurso, ele criou ali entendeu? Ele fez um anúncio ali que, no meu entender, porque eu não quero dar isso mais explícito, não foi legal para a igreja, porque houve o quê? Uma fragmentação que não se justificava, tá entendendo? Então, assim, qualquer iniciativa, por mais que ela seja evangélica, que ela crie divisões por questões que não se justifiquem, que elas não defendam uma ação com a igreja local, que elas ponham em xeque a autoridade das escrituras, no meu entender, elas são movimentos que estão na internet que são prejudiciais à fé. Que eles estão lá, claro. A questão é que, será que não está cada vez menos pessoas caindo neles porque elas estão ouvindo o discurso completo e não só uma pessoa a mais? Eu não sei dizer bem sobre isso. Eu tenho uma ideia que é o seguinte, as redes sociais, ela tem uma dinâmica que a gente precisa conhecer para a gente não cair nas tentações que ela traz. Tem um autor chamado James Sire que escreveu um livro chamado Dando Nome ao Elefante. Isso é um livro de filosofia. Nesse livro, o Sire, ele usa uma expressão chamado estrutura de plausibilidade. Ele disse que estava num evento, acho que era o Dawkins, né, o Richard Dawkins, e nesse evento o Dawkins fez uma declaração, mas como a maioria do público que estava ali eram fãs e seguidores do Dawkins, ele foi ovacionado. Mas, se pegar a declaração dele com aquilo que a ciência mostra, era um equívoco. E aí ele deu esse exemplo para falar sobre a estrutura de plausibilidade. São estruturas sociais
que aprovam determinadas manifestações, não porque elas estão certas, mas porque há uma afinidade. Então eu peguei isso e até eu quero construir um texto sobre isso, que as redes sociais funcionam nessa lógica. As pessoas não estão ali para serem convencidas. Dificilmente um debate das redes sociais você vai convencer alguém de alguma coisa. Elas estão ali apenas para fazer valer aquilo que elas pensam. Então cada influenciador ou ícone virtual, ele vai ter a sua gama de seguidores, de pessoas que vão curtir as suas publicações sem antes lê-la, mas só porque eles foram as pessoas que produziram aquilo ali. Então são estruturas de plausibilidade. Então, digamos que você segue uma determinada pessoa que ensina determinada teologia, vamos falar nesse sentido web crente, né, que vai de encontro àquilo que eu entendo como evangelho. Eu posso travar até um diálogo com você ali nas redes sociais, mas dificilmente você vai se deixar convencer por aquilo. Então, as redes sociais, raramente, no meu ponto de vista, vai criar um ambiente para que haja uma espécie de convencimento de uma posição, porque as pessoas estão ali mais para defender as suas estruturas. Por outro lado, as redes sociais também têm um problema. Elas funcionam com uma lógica de tornar algo mais pessoal. Então, vou dar mais um exemplo seu comigo. Eu gravei um vídeo no IGTV falando sobre uma determinada pessoa que eu conheço, a gente conversa, mas que eu discordei dela, vou demonstrar minha discordância da maneira mais humana e amiga possível. Cara, o meu vídeo teve quase 10 mil curtidas, né, comentários e tal. A pessoa depois me procurou, agradeceu pela forma como eu tratei, né, vou citar o nome dela, que é uma coisa por o Vitor Azevedo, né, ele ouviu, ele entrou em contato comigo, a gente discorda em alguns pontos, mas ele gostou da forma como eu fiz, porque foi uma forma respeitosa. Mas nos outros dias eu gravei mais 2 vídeos falando sobre o tema da hipergraça, sobre a Bíblia Sagrada. E esses vídeos teve uma boa engajamento, mas não tanto quanto o primeiro. Eu percebi que quando você torna aquilo mais pessoal, fala algo mais pessoal, as pessoas vão estar ali mais presentes. Mas se a coisa era mais impessoal, por exemplo, nos outros 2 vídeos eu falei de teorias, né, de crenças, não teve esse engajamento. Então eu percebo o seguinte, que muitas pessoas usam as redes sociais dessa forma, elas criam uma polêmica, ela cita o Beltrano, ela menciona um fato mais específico pessoal, vai ter um engajamento. E se você trata do mesmo assunto sem tornar essa coisa com essa pessoalidade, ela não tem esse engajamento. Então é uma tentação. As pessoas, para engajar às vezes nas redes sociais, elas criam celeumas, citando nomes, não porque seja necessário, mas porque elas sabem que se elas fazerem isso, elas vão ter um engajamento maior, elas vão ter uma participação das pessoas maiores, e isso vai favorecer elas nas redes sociais. Isso é uma tentação para o cristão. E aí entra a questão da ética. Será que é ético? Olha, eu entendo que há situações que é necessário dar nome aos bois. Eu entendo. Mas eu não acho que todas as situações você precisa fazer dessa maneira. Sim. Né? Então, assim, eu acho que às vezes no webcrente, no universo das redes sociais, a apologética, né, que normalmente esses posicionamentos são em tom de apologética e defesa da fé, eles são muito beligerantes, muito bélicos, né? Eles acabam mais prejudicando do que contribuindo. Né? A gente precisa pensar uma apologética que olhe para o seu interlocutor, de quem você está discordando, como alguém que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, não como inimigo. É muito do que o Schaeffer falava, né? Exatamente. Esse é um assunto, né, que dá assim pano pra manga, né? O Pedro Duce, no livro dele, o Pedro Duce tem um livro chamado Inteligência pra Quê? Como usar somente pra glória de Deus da mundo cristão. E aí ele gasta 2 capítulos falando só sobre isso, que ele chama a ortodoxia dos relacionamentos. Às vezes a gente se preocupa muito com a ortodoxia bíblica, e é importante, mas a gente não pode fazer isso às custas da ortodoxia do relacionamento e vice-versa. Que é justamente a treta, né, que houve entre o Francis Schaeffer e o Karl Barth. Né? O Barth escreveu uma carta para o Schaeffer, já que não tinha rede social, então foi por carta. E aí ele diz, olha, a sua apologética é como se fosse um tratado de criminologia, né? Onde você denuncia o crime, você julga o crime e você dá sentença ao crime. Então eu não tenho mais o que fazer aqui, não tem diálogo entre a gente. E aquilo impactou muito a vida do Schaeffer, né? Tanto que depois disso ele teve uma crise de fé
e foi onde saiu 2 livros, né, que é A Verdadeira Espiritualidade, que eu recomendo para todo mundo, e Não Há Gente Sem Importância, né, onde o Schaeffer, até o Alan Porto, quando ele vai comentar sobre isso, ele diz, olha, o Schaeffer, no momento, ele se arrependeu do conteúdo da sua carta, da sua crítica ao bar, que ele se arrepende da forma como ele fez. Então, a forma como se faz a apologética, ela é tão importante quanto o conteúdo da apologética, né? E eu acho que o que falta muito na experiência virtual brasileira cristã é uma apologética cuja forma demonstre ao outro que você o ama, e é por isso que você está agindo dessa maneira. Mas a gente vai chegar lá, Zé Bruno, a gente está ajudando o barco a remar para esse lado aí. Acho que agora seria interessante a gente começar a falar sobre a nossa grande paixão, né? Que é a literatura. A gente já percebeu que o Zé Bruno é um homem muito atual, né? Um homem que gosta, né? De ser moderno. Não sei se é bem essa palavra. Né? Isso. Então a gente queria saber um pouco assim, como que começou a sua paixão por livros, como é que foi, nunca gostou, aprendeu a gostar depois de mais velho, como é que foi? Então, a minha paixão por livros, eu acho que ela antecede aos gibis. Né? Na minha infância eu era leitor voraz de gibis, né? Principalmente dos gibis do Maurício de Souza, né? Turma da Mônica, eu lia tudo, né? Minha mãe trabalhava do comércio e em frente à loja que ela trabalhava tinha uma banca de revista. Então o meu hobby era passar tempo lá na banca. Depois, lá na época da TV Manchete, né? Eu sou da década sou de 83, né? Então teve o auge dos Cavaleiros do Zodíaco. Vivemos todos aí. Todos não, a Carol é novinha, né? Mas olha, ainda sou milênios, é geração milênios, tá? Com a revista Heróis, aí foi que eu lia tudo mesmo, né? Amava Herói Gold, sobre Cavaleiros, e todos aqueles animes e séries que tinha na TV Manchete, depois em outras TVs. Então, minha paixão por livro, por literatura, por leitura, foi daí. Acho que no ensino médio, né, eu fui ler algumas obras de literatura brasileira, Dom Casmurro, a Senhorinha, do José de Alencar. Mas eu confesso que naquela época a literatura brasileira não me agradava muito, não. Eu sempre apenava para ler um livro desses, né? E teve também um livro do Sidney Sheldon, né? Que eu li também, alguns livros dele, mas na área de infanto-juvenil. Acho que o último livro infanto-juvenil que eu li foi A Infância Acabou, acho que é de um autor brasileiro, eu não lembro nem o nome do autor. É bom? Olha, pra época eu gostei. Infanto-juvenil foi legal. E quando eu me converti, isso foi em 96, eu comprei 2 livros, lembro como hoje, que foi O Poder Secreto, do Bud, que é um livro de 1888, mas eu comecei a ler e não dei conta. Depois comprei outro livro chamado Como Ser um Missionário, do pastor Timóteo Ramos, mas esse também eu cheguei na metade. E quando eu comprei o meu 3º livro, foi que a porta da leitura ela se abriu para mim e eu passei a amar a leitura, que foi um livro do Max Lucado chamado Simplesmente Como Jesus. Esse livro, ele me deu um prazer pela leitura que é, assim, eu sou muito grato a tanto a CPAD, que foi quem publicou o livro, quanto o próprio Max Lucado, né? Hoje o Max não é um autor que eu ando lendo, né? Mas ele ele abriu uma porta aí. Exatamente. Então eu passei a devorar todos os livros dele, né? Simplesmente com Jesus, Nas Garras da Graça, O Aplauso do Céu, Quando Deus Sussurrou Seu Nome, O Trovão Gentil, enfim, vários, Aliviando a Bagagem. Então, assim, eu tive muita experiência além das obras do Marco Lucado. E depois eu fui ler, assim, outros livros, né, mais densos na área de teologia. Eu estou mencionando mais teologia, mas à medida que eu estava avançando na graduação, no ensino médio... Você foi para direito, né, que você falou? Então, minha primeira formação é Relações Internacionais. Eu sou formado em Relações Internacionais, a minha segunda é Direito, né? Então, assim, em Relações Internacionais eu lia muito sobre política, né? Maquiavel, Tocqueville, Alex Tocqueville, então eram mais livros técnicos da área, assim como o direito.
eu nunca fui, assim, um leitor da área de literatura. Literatura ou romance, como queiram alguns, né? Então, por exemplo, acho que um livro que eu amei foi o Conde de Monte Cristo. Né? Gostei mesmo desse livro. Eu li na época de Relações Internacionais, mas não tinha nada a ver com o curso, né? E esse é grande pra caramba, né? Esse é o Alexandre Dumas, né? Agora você me pegou. Gente, às vezes eu esqueço o nome de alguns autores, tá? Eu não lembro o nome dele, do autor dele, mas assim, eu gostei muito do Conde de Monte Cristo. E assim, é um livro que tem uma mensagem cristã ali, né? Que é justamente a questão do perdão, né? Sim. Da vingança, do perdão. Depois eu fui ler as Crônicas de Nárnia, só que eu não completei as crônicas todas. E eu quero voltar, né? Quero ter, assim, eu já tô aqui com a trilogia espacial do Lewis, né? Que saiu recentemente pela Thomas Nelson. Quero ler o Hobbit, que eu ainda não li. E concluir as crônicas, né? Fora outros livros, né? Eu tô com um livro aqui que eu comprei da Realizações, O Diário de um Pároco da Aldeia, do Jorge Bernardes, né? E outro livro que eu tô querendo muito ler, já também tá reservado aqui, é A Peste, do Albert Camus. É sensacional. Exato. Mas assim, eu confesso que a minha paixão mais assim, são livros, não literatura, mas eu me esforço para ler. Então, outro gênero que eu gosto é biografias, né? Biografias, que legal. Que legal. O bom, assim, que um bom leitor, ele sempre tem um livro esperando por ele, né? Se a gente for fazer a lista dos livros que a gente quer ler, acho que ela é maior do que os livros que a gente já leu, né? Então, as pessoas às vezes chegam aqui em casa, aí você, poxa, você já leu todos esses livros? Pergunta que todo mundo faz, né? Todos esses livros. Eu não li todos esses livros, mas assim, a gente nunca vai ter uma vida que dê conta de todos os livros que a gente tem, né? Eu com certeza eu tenho vários livros que eu nunca vou abrir na vida. Tem muitos livros que eu tenho aqui que eu uso mais como referência. Então, às vezes eu vou dar um estudo, um sermão, aí eu vou lá e pego, né? E eu sempre procuro trazer um diálogo com a cultura, né? Pegar um exemplo cultural, principalmente de cultura pop, que às vezes o público para quem eu vou falar tá mais antenado, e tentar fazer um link, né? Tipo o Paulo lá no Areópago, que cita um poeta grego que o pessoal sabia, e ali ele faz. Agora, assim, sobre livros, a experiência que eu tenho é a seguinte: não é você que escolhe o livro, é o livro que lhe escolhe. Eu tenho pra mim essa filosofia. Porque tem livro que eu disse, esse mês eu vou ler esse livro. Aí eu vou lendo, aí, poxa, a coisa não decola. Aí eu deixo pra lá e, de repente, por alguma razão, eu tive contato com outro livro aqui e a coisa fluiu. Então, eu acho que não é o leitor que escolhe o livro, é o livro que escolhe o leitor. Pelo menos a minha experiência tem sido assim, né? Eu acho que isso funciona muito naquele sentido de que, quando a gente tem que ler um livro, aí parece que esse livro não flui como você gostaria, e você olha pra estante e você fala, mas tem aquele outro ali que ele tá gritando, me leia, mas você tem que ler a obrigação. Eu entendo bem o que você falou. Agora sim, tem aqueles livros que você tem que ler mesmo não querendo, né? Então, por exemplo, esse ano eu comecei uma tutoria teológica com o Pedro Dulce, que chama-se Invisible College, né? E o Invisible College é uma tutoria assim, vocês vão ter durante um ano 12 livros para ler, que são obrigatórios, e mais 12 alternativos. Porque se vocês não conseguiram o obrigatório, tem uma alternativa, ou ler os dois. Então, por mês, a gente tem que ler o livro do mês, para no final escrever um artigo. Tem livro que é uma maravilha, mas tem outro que aí você pena, né? Você luta, não, eu vou vencer esse livro, fazer fichamento, preparar artigo. Então, assim, é a mesma coisa que na graduação ou no mestrado, tem coisa ali que você gosta do tempo, mas tem outra que, por mais que você não queira, você tem que dar um jeito de querer ler, porque você tem um compromisso, né? E aquela leitura se faz necessária. Dá suas joias aí pra gente, ô Zé Bruno. Quais são os livros que você fala, cara, eu gostaria de ver esse livro no Clube Ictus, eu acho que vai impactar muita gente, impactou a minha vida, esse tipo de coisa. Olha, vou dar assim, de literatura geral, eu vou citar 2, que é o Dom Casmurro. Eu acho que a história do Dom Casmurro é muito legal. E também o Conde de Monte Cristo, por conta a história em si é boa, mas a temática da vingança, do perdão, eu acho que é muito pertinente, principalmente nesse período de tanta polarização e hiperpolitização, né? Acho que é muito importante isso aí. E na questão de livros de tradição cristã, vamos dizer assim, é difícil, tá? Mas um livro assim mais técnico, mais denso, que eu acho que é muito importante, O Drama da Doutrina, do Kevin Van Hooser, tá? Mas tem uma versão, digamos, mais diluída,
que é o Encenando a Doutrina, do mesmo autor, tá? Encenando ou ensinando? Encenando, de encenação. Porque esse livro ele vai trabalhar com a metáfora do teatro, né? O drama como teatro. É bem legal. O outro seria o clássico, né, assim, do Francis Schaeffer, que é A Verdadeira Espiritualidade. Eu acho que é um livro muito necessário nos nossos dias, conhecer o que é essa verdadeira espiritualidade, que existem muitos cristianismos que eles, às vezes, não têm a ver com essa verdadeira espiritualidade. Esse é o que você falou que ele escreveu depois da crise de fé dele, é isso? Isso, exato. Bom, um autor que eu gosto muito, que é assim, um dos meus autores prediletos, chama-se Eugene Peterson. Tem muitos livros dele que já está esgotado, você tem que achar, às vezes, em instante virtual, mas um outro livro você encontra. E um livro muito bom é Diálogos de Sabedoria, que são correspondências. É um livro fininho, acho que é a editora Mundo Cristão, ou a editora Vida, não lembro bem, onde o Peterson vai escrevendo cartas para uma pessoa, para amigos, né? Então ele chama-se Diário de Sabedoria, então tem várias pérolas naquele livrinho. É um livro que vale muito a pena, tá? Certo. Outro livro que eu acho que também é importante, assim, muita gente conhece o C.S. Lewis pelo livro Cristianismo Puro e Simples, né, que é o maior livro dele, né, que na verdade não era um livro, né, eram os programas de rádio que depois foram copiados e tornaram um livro. Mas o Dr. James Houston, que é um amigo do Lewis, né, que ainda está vivo, uma das vezes que ele esteve ao Brasil, ele falou que para o Lewis, a sua obra mais importante foi A Abolição do Homem. Então, eu acho que a leitura da Abolição do Homem, para quem gosta do Lewis, é um livro que às vezes não é tão valorizado, mas que deveria, né? É um livro que ele vai falar sobre a questão dos valores, da moral. O primeiro kit, né, Carol, que a gente mandou foi ele? Ou o segundo? Acho que foi o primeiro. Só uma observação quanto a Thomas Nelson, né? Ela tá fazendo, assim, livros que não são bons pelo conteúdo, mas também na questão estética dos livros. Por dentro e por fora, design, né? Exatamente, porque até para você ornamentar o quarto ou o escritório, os livros servem, né? Sim, Gente, sim. Ainda dá para citar mais ou já deu? Por favor, não. Outra aqui do Eugene Peterson, que talvez seja possível encontrar, é o livro dele chamado Espiritualidade Subversiva, que é uma série de artigos que ele publicou. E esse livro é da Mundo Cristão, tô vendo aqui. Um outro autor que eu curto muito é o Dr. James Houston, né? Que é um dos fundadores do Regent College, onde o Eugene Peterson era professor. E o Dr. Houston tem uma série de livros pela editora Palavra, que é O Criador, Felicidade, Desejo, Oração e o Discípulo, que é maravilhosa. E o Dr. Houston, ele é esse amigo do C.S. Lewis que está vivo ainda, né? Tem quase 100 anos. É um erudito, assim. Ele esteve no Brasil, acho que há 1 ou 2 anos. Que legal. Teve no Servo de Cristo, esteve em Brasília. É uma pessoa, assim, que tem muito a contribuir. E ele é muito, muito, multidisciplinar, né? Ele não vai falar só teologia. Então ele fala teologia, psicologia, ele vai falar sobre filosofia, enfim. É uma pessoa que muito multidisciplinar, é erudito mesmo, né? Que legal. Gente, é tanta opção aqui. Assim, tem um livro que eu peguei recentemente, eu comprei com a autora, né? Que é da Marília Camargo, que ela é de São Paulo, ela é jornalista. Ela lançou 2 livros muito interessantes, né? Lembrando, não são livros teológicos, são livros mais jornalísticos mesmo, né? Um é Feridos em Nome de Deus, onde ela vai falar sobre o abuso da autoridade religiosa, de pessoas que sofreram no contexto das igrejas por abusos das suas lideranças eclesiásticas. Esse livro ainda não recebi, então tem muita entrevista com pessoas que passaram por isso, com pastores, enfim. E o que ela me mandou, já chegou, é Entre a Cruz e o Arco-Íris, a complexa relação dos cristãos com a homoafetividade. Então aqui ela vai ouvir vários pastores falando sobre essa questão, de cristãos que abandonaram a homossexualidade, daqueles que não abandonaram, daqueles que abandonaram e voltaram. Então ela faz todo um apanhado jornalístico. Eu não li ainda esse livro, Ela é cristã, não? Mas a Marília é. E o livro que eu tô lendo hoje, do Ponto Visual College, foi lançado pela editora Monergismo. O autor dele chama-se Royal Kuiper, com K. Ele foi um senador na Holanda. Chama-se Capital Moral.
esse é um livro que, embora dele ter sido publicado por uma editora evangélica, na minha opinião, ele deveria ser adotado, ou será adotado, em várias universidades do Brasil, para várias áreas da academia. Porque é um livro que ele vai trabalhar a partir dos ensinos do Pierre Bourdieu, que desenvolveu a questão sobre o capital político, capital social, e ele vai falar desse capital moral. Então ele vai falar sobre a questão da crise que a nossa sociedade pós-moderna vive pela falta do capital moral. O que a moralidade está relacionada justamente à nossa relação com o outro. Então, a forma como eu lido com o outro diz respeito com essa moralidade. Ele vai dizer que está acontecendo justamente com a pós-modernidade um esfacelamento dessa relação com o outro, de modo que o senso de comunidade não está existindo. E a própria definição de moralidade está se desassociando do relacional, né? Exatamente. Então ele vai mostrar que a crise que a gente vive hoje é uma individualização e ele vai fazer toda uma arqueologia. É um livro. De uma leitura, assim, embora o tema possa parecer complexo, ele é muito leve a leitura. Sim, qualquer pessoa que lê vai entender, ele é muito claro. Foi uma das coisas que eu me admirei, né? Ele é muito claro, então ele vai trabalhar, e sim, lógico que ele vai mostrar as contribuições do cristianismo, mas a ênfase dele não é essa, ele vai mostrar com os próprios autores que trabalham essa questão, o Fukuyama, Pierre Bourdieu, Tocqueville, tantos outros. Cara, tá sendo uma experiência muito boa ler esse livro. E você pode aplicar ele a várias coisas. Por exemplo, eu penso muito no direito de família, que ele vai falar dessas relações líquidas, né? Ele vai estar muito Bauman, né? Essas relações líquidas que perde essa solidez, né? E isso envolve o casamento, isso envolve as amizades, né? Isso envolve, por exemplo, as questões das próprias redes sociais. Ele menciona essa crise. Gente, é um livraço. Capital Moral, do Dr. Royal Kuiper. Ele teve, inclusive, ano passado, aí em São Paulo, no Mackenzie, eu tive a oportunidade de estar aí. E vale muito a leitura desse livro. E só para fechar, porque acho que eu já citei muito, mas eu não poderia deixar para trás, o livro do Pedro Dulce, tá? O Dulce, ele escreveu vários livros, mas eu vou destacar 3 livros dele. Um, Fé Cristã e Ação Política, que ele saiu pela Editora Ultimato. O outro é aquele que eu falei, Inteligência para Quê? Usando a sua mente para a glória de Deus, da Mundo Cristão. Eu acho que é um livro, assim, que ele é muito amplo, né? Ele vai falar sobre ciência e fé, vai falar sobre a relação com a academia. Então, ele toca em vários pontos, sobre os relacionamentos. Acho que é um livro muito bom. E o outro foi o último dele, que é Identidade e Sexualidade, que o Pedro, assim, tem se dedicado muito a essa questão de compreender essas questões de gênero. Inclusive, ele tem oferecido um curso sobre isso. E desse curso saiu a necessidade de fazer esse livro, né? Que o primeiro foi lançado como e-book e agora tem a versão física dele, né? Identidade e Sexualidade, da editora, se eu não me engano, um monergismo. E ele vai tocar em questões que às vezes não é tão tocadas assim, né? De compreender a identidade, a relação com a sexualidade, o gênero, né? O que tem a ver isso com a fé cristã. Bem legal. Que legal. Gente, eu poderia falar vários livros aí, mas confesso que selecionar alguns é difícil, viu? A gente imagina o trabalho que seja. Se algum dia eu tiver que indicar aqui, eu tô lascado, porque vai ser muito difícil. Pois é, porque você sempre acha, poxa, esqueci esse, esqueci aquele. Não, parar 10 minutos dentro da biblioteca e começar a olhar a estante. Você até lembra, olha, eu tenho esse livro, puta, esse livro. Aí você lembra de quando você leu. Cara, é muito gostoso. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso bate-papo. É sempre muito bom conversar com quem entende, né, de livros, de literatura, de boa literatura. E a gente quer fazer agora um bate-volta. Eu vou fazer umas perguntas para você, Zé Bruno. E aí você responde, não precisa necessariamente me dar elaborar uma resposta, justificativa. Né? Coisa assim. Se quiser falar, pode falar. Aí o microfone é seu, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Você prefere livro físico ou digital? Físico. Ótimo. Tem alguma meta de leitura no ano? Sim, os livros do Invisible College. Ainda faltam. E não são livros medianos, tá? São senhores calhamaços. Eu lembro do ensino médio que tinha
tinha a leitura mínima e a leitura complementar, né? Aí você tem esse mesmo contexto aí, pelo que você falou, né? Tem, mas a leitura complementar vai ficar pro ano que vem, porque às vezes eu não conto nem da Mas no ano que vem uma outra mínima, aí lasca de novo. Tá que nem a Dilma, né? Temos a meta, e quando alcançar a meta, vamos dobrar a meta. A meta, isso aí. Exato. Faz parte, né? Tá certo. Então, junto com essa questão da meta de livro, prefere ler um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo? Olha, eu tenho até que tentar ler 2 ou 3 livros de uma vez, mas eu não consigo. Normalmente a minha meta é ler um capítulo do livro que eu tô lendo por dia, ou ler mais de um, tá? Eu gostaria de poder, tipo, eu quero ler 30 páginas, como alguns amigos fazem, mas eu me distraio com facilidade, então eu tenho certas dificuldades na hora da leitura. Entendi. Tá certo. Gosta de leitura dinâmica? Nunca experimentei. Certo, mas tem curiosidade? Eu acho até que se eu tivesse êxito, eu não sei como seria, né, a questão do resultado, eu adotaria. É uma possibilidade, né? Você costuma descartar livros? Não gostou, não pegou, a história não pegou, deixa Parou no meio, desisto e é isso. Eu vou ler pelo menos as primeiras páginas. Se eu ver que a coisa não decola, eu guardo para um outro momento. Eu acho que leitura tem a ver muito com o momento, né? Sim. Agora, se eu estiver lendo um livro, cheguei na metade, poxa, esse livro aqui, não, eu vou ter que concluir ele, porque se eu cheguei na metade do livro, eu não posso deixar só da metade para depois não. É tipo prato de comida na visita, né? Você não gostou da comida, mas tem que ir até o fim. Exatamente. E assim, Zé, qual assim a importância que você vê hoje da curadoria? Tanto de livros quanto de música, arte. Qual que é a importância da curadoria para a população de um modo geral? Eu vou falar para a minha experiência, tanto no Tangente, eu nunca fiz uma curadoria no Tangente, mas eu tenho feito curadorias, por exemplo, eu tenho um canal no Telegram onde eu faço uma curadoria literária. A curadoria ela funciona como uma espécie de resenha de livros. Só que em vez de você ler, você vai ouvir alguém que já leu, né, ou que conhece, e expor aquele livro, né? Para que você saiba, será uma degustação do conteúdo do livro. Então, eu acho que a curadoria, seja ela qual for, ela normalmente tem essa função, né? Ou seja, o curador é alguém que está tomando de conta, é alguém que tem um interesse por aquele objeto, aquele artefato que está sendo apresentado. Então, ele conhece, ele pode fazer a crítica, ele pode sugerir, olha, se você está afim de um livro que trate sobre isso, que trate sobre aquilo, esse livro é bom. Olha, esse livro aqui não é bom por conta disso, mas ele tem importância para que você compreenda determinado debate, né? O contexto desse outro livro depende desse. Então, assim, a curadoria ela serve mais como essa resenha, como uma apresentação, né? Para que a pessoa que está interessado naquele artefato, seja literário, musical ou de qualquer outra natureza, ele possa saber se é isso que eu estou precisando, né? E pode ser que a curadoria dê certo, no sentido da pessoa, comprei, assisti, fiz uso e vi que tá ok. Não era bem isso que eu esperava. Então, assim, a curadoria ela serve mais nesse sentido, né? Eu acho que ela é importante, por exemplo, eu faço muito uso. Quando eu quero precisar uma coisa, então eu vou ler resenhas, ou vou ver o que é que as pessoas que já leram dizem. Sim. Né? Ou então filme, né? Às vezes, por exemplo, na Netflix ou Amazon Prime ou qualquer outro, são várias opções. Eu acho que o ser humano não foi criado para ter muitas opções, porque ele gasta mais tempo em selecionar do que em assistir. Então, às vezes, eu pergunto a um amigo, tem um amigo lá, o Gustavo Show, que ele trabalha muito na área de cinema, faz podcast de cinema, show. Me ajuda aí, o que é que tem de bom, tal. Então, como é uma pessoa que está muito nesse universo, então ele vai lá, assiste esse filme, essa série, isso aqui é legal por isso, isso aqui para quem gosta daquilo, entende? Então, assim, eu vejo por aí. Esse negócio do Netflix é interessante, né? Porque se você for pelas avaliações do próprio Netflix, é quase tudo 5 estrelas ou 4,5. E aí, quando tudo é excelente, nada é excelente, né? Exatamente. Não, e outra coisa, né? Como a experiência Netflix é muito personalizado, então, às vezes, o catálogo que aparece para você não é o mesmo que aparece, talvez, para o seu amigo. Porque ela tem um algoritmo ali que coloca
filmes e séries relacionados ao que você já anda vendo, né? Isso. Aí, no meu caso, Às vezes você acaba não tendo acesso a outras coisas que talvez seriam do seu interesse, porque os seus primeiros interesses levaram que a Netflix ou Amazon Prime selecionassem obras mais afins. Eu tô lascado, porque os meus maiores interesses são Patrulha Canina, Cid, o cientista. E aí, quando eu vou lá, ele fica me sugerindo esse tipo de coisa, sabe? Pra quem tem filho vai entender. Pois isso, é. A última pergunta que eu faço pra vocês é: quem que você gostaria que fosse um peixe grande aqui no Ictus? Pessoas que você conhece ou que você fala, cara, essa pessoa... Só pode citar um? Não, pode citar vários. Quantos você quiser. Ah, tá. Então, assim, não é certeza que a pessoa vai aceitar, né? Mas assim, só lembrando que a gente segue dois pilares assim que definem o que é um peixe grande. Primeiro, que a pessoa tem que ser uma pessoa cristã séria, que leva o cristianismo a sério. A denominação pra gente pouco importa. A segunda é óbvio que a pessoa goste muito de ler, né? Quero até agradecer aqui em público a pessoa que me indicou, acho que foi o Burjac, né? Foi o Burjac. Gente, eu quero agradecer a ele, fiquei muito honrado com essa ação e poder estar. Eu acho que projetos como esse, que favorecem a leitura de uma forma ampla, eles são muito importantes até para o amadurecimento da fé de muitos irmãos que às vezes vivem num contexto, às vezes dualista, contexto assim, às vezes de bolha, que só enxerga o gospel, né, e não percebe a beleza da criação em outros aspectos, além dos muros da igreja, né? Então, acho muito importante essas iniciativas. Bom, eu indico aqui o Pedro Dulce, é um que eu indico, né? Ele é leitor voraz, literalmente. O Pedro, até numa live que eu fiz com ele, disse que não assiste filme, não assiste série, uma coisa muito rara, então ele tá praticamente... Se tiver acordado, ele tá lendo. o postando, senão o Igor Miguel, ontem eu fiz essa live com ele, então foi muito bom. O Igor já me ajudou muito em termos de leitura, de indicação, de conselhos, é uma pessoa assim, muito querida. Então, o Igor Miguel. O Pedro é da Igreja Presbiteriana Bereia, lá em Goiânia. O Igor é da Igreja Esperança, dos Pastores da Esperança, lá em Belo Horizonte. Tem um amigo meu, que é o Gabriel Dayan. Inclusive, ele lançou um livro recentemente chamado Manual do Universitário Cristão, pela editora Pão Diário, se eu não me engano. Ele é lá do Curitiba. O Gabriel, ele é um leitor, lê muito, não só teologia, mas vários outros tipos de livros. Ele é da área do direito. Eu acho que essa experiência dele na universidade, que ele trabalha no livro, é muito importante. Tem muitos livros que falam sobre o cristianismo na universidade, mas o livro do Gabriel, ele tem uma peculiaridade, que é um manual, né? Então, com o manual, então ele vai falar sobre a relação com o corpo docente, com o corpo discente, sobre a diretório acadêmico, várias coisas assim, que faz parte do dia a dia, que às vezes esses outros livros que falam sobre o cristianismo na universidade trata mais de uma questão de ideias, né? Mas não dessas experiências do cotidiano do universitário cristão. Então, acho que o Gabriel seria uma boa pessoa. O Rodolfo Amorim, ele não tem nenhuma obra, né? Ele tem livros que ele foi colaborador, mas o Rodolfo é uma mente, assim, brilhante, principalmente no tema de arte, cultura. Ele é o nosso maior conselheiro, assim, Rodolfo Amorim. Inclusive, tem um curso sobre arte e espiritualidade com o Marcos Almeida, vai contribuir muito, tá? Tem o Marquinhos, né? O Marcos Almeida, eu acho que também ele tem um interesse, poesia, né? Ele é muito próximo do Carlos Nejar, né? Ele lê muito, então acho que ele pode contribuir. Tem uma outra pessoa, que é um pastor, ele não é muito conhecido, mas ele é da área da literatura. A gente fez um podcast com ele, que é o Cristiano Lopes, da Igreja Fonte Sicá, em São Paulo. E o Cris, acho que ele é doutor em literatura. E, cara, foi um dos melhores podcasts que eu fiz junto com o Tangente sobre literatura, foi com ele, Cristiano Lopes. O Cris é animal, assim. Acho que vai ser uma experiência muito boa, porque ele trabalha muito a literatura na questão da educação, na questão da ressocialização. Então, ele é fantástico. Tem o Lucas Gonçalves, aí de São Paulo. O Lucas, acho que ele é seminarista presbiteriano, e ele é uma das pessoas que mais conhece a obra do Tolkien, é o Lucas, né? Você já então, aposta que ele vai indicar o Tolkien, é isso?
O desafio é ele indicar outro autor que não Tolkien, né? Então, assim, mas é um cara sensacional, manja muito do Tolkien. Um amigaço. Gente, desculpa eu indicar amigos, é porque... Não, mas essa a ideia mesmo. Não, que isso. Então, acabamos se conhecendo das redes sociais e depois virou um encontro real, né? Guilherme Amarino, do Projeto Sola. Ele já foi, já. Já foi, né? Já foi. Tá. Mas é bom Guilherme saber. está escrevendo esse texto sobre a relação mitopoética, é ele. Tem a Ana Stout, que ela é do Coletivo Tangente. Ela é filha do Guilherme Carvalho. A Ana, ela é artista plástica e ela lê muito, né? Ai, gente, eu tenho medo de ser injusto aqui, porque tem tanta gente boa. A outra pessoa seria o Bruno Rosa, que ele também ele é do Coletivo Tangente. Ele é essa pessoa que ele é formado em Educação Física e está migrando para Filosofia, porque ele quer se especializar em Filosofia da Arte. Então ele é um cara assim, que está lendo muito, é lá de Goiânia. Eu acho que seria bom também conversar com ele, saber o que ele anda lendo. São pessoas assim que vai agregar muito. Se você quiser que eu continue, eu continuo. Você que disse. Posso indicar muito mais. Pronto, ó, o Bruno Maroni, aí de Jundiaí. O Maroni, ele lançou um livro agora pela Box 95. Pronto, a Box 95 também tem editora, né? Então eles publicaram. O Bruno, ele é aluno do Invisible College e era acadêmico de teologia. E o TCC dele foi sobre cultura pop. E aí ele foi transformado em um livro. Então a Box 95 lançou um livro dele sobre cultura pop, onde ele faz uma análise, uma exegese cultural. Então ele vai explicar o que é a cultura pop, o que tem a ver com a fé cristã. Ele vai falar várias músicas, YouTube, outros e outros. Então, assim, ele é um cara que lê muito. Inclusive, ele terminou agora um curso sobre jornalismo cultural, acho que alguma coisa assim. É um cara que é muito antenado, tem produzido muito, né, texto, publicado nas redes sociais, texto. É um cara, assim, que ele tá lendo muito, mas ele é muito dentro do segmento daquilo que ele gosta, que é Legal. Cultura, arte. Então, acho que vale a pena conversar com ele. Será que ele sofre muita piadinha com o Bruno e Marrone? Não? Eu acho. Eu acho que existe essa mofação com ele aí, viu? Pronto. Tem uma pessoa que eu não posso esquecer. Não sei se vocês já indicaram, que é o Marcondes Soares. Não. Marcondes, ele é lá de Recife. Ele é um dos pastores da igreja anglicana, episcopal anglicana, muito amigo dos Basos, vocês conhecem, né? Sim. O Marcondes foi quem fez o casamento deles. Ai, que legal. O Marcondes é a pessoa assim, que eu conheço que mais sabe sobre a história do evangelicalismo brasileiro, né? Ele é formado em ciências sociais, então ele tem um acervo assim, de reportagens, de artigos. É um cara que lê muito, né, e lê sobre religião, teologia, enfim, eu acho que vale a pena uma conversa com o Marcondes. Show. E tem também o Daniel Deliver, que é o cara por trás do Lecionário, lá de Goiânia. Não sei se você conhece o projeto Lecionário. Sim, conheço. Pronto, o Daniel Deliver, que o nome dele é Daniel Vieira, na verdade, né? Mas que às vezes no perfil da rede social tá Deliver, né? Uhum. O Daniel Vieira é um cara assim, ele é mestre em filosofia, ele é um cara assim que lê muito, principalmente lê autores, obras em inglês. Então eu acho que ele é um cara que tem uma riqueza literária muito grande para transmitir da experiência dele, tanto na questão da academia quanto nessa questão da igreja, assim, de uma forma geral. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão não vai acabar. Tá ótimo. Foi muito legal, obrigado, Zé. De novo, para quem tá ouvindo, ele não é o Zé Bruno do Resgate, mas é uma boa opção para você convidar aí para sua igreja para fazer uma pregação pós-pandemia, por favor, porque por enquanto ele está recusando convites, certo, Zé? Só virtuais agora. Isso, se você quiser convidar ele para uma live, então talvez seja uma boa ideia por enquanto, né? E é isso. A gente está muito feliz então com a sua presença, agradece demais o tempo que você teve com a gente. Para você ouvinte que não conhece a gente, caiu aqui de paraquedas, você pode encontrar a gente no site ictus.com.br, lá você tem todos os episódios organizadinhos, ou procurar por Ictus Podcast em qualquer plataforma de áudio que você goste de ouvir aí. Lembrando, Ictus escreve-se
THUS. O melhor jeito de você me encontrar, eu sou o Tan, @vulgotan no Twitter, que é onde eu mais interajo. Lá no Twitter também, @somente_carol, apesar que a maternidade está me impedindo de ficar muito tempo, mas faz parte. Pode acompanhar a gente também lá no Telegram, a gente tem um canal lá, é o t.me/ictuspodcast, tudo junto, óbvio. E é isso, quer interagir com a gente nas redes sociais, na que você usa aí, #ictuspodcast também, é tudo Ictus Podcast, tudo fácil, tudo tranquilo. E você, Zé Bruno, qual que é o melhor jeito para as pessoas te seguirem, que você falou, aqui é o supra-sumo da coisa? Twitter e Instagram. @Zé_Bruno em ambos. Gente, eu queria agradecer muito a vocês, foi uma conversa muito boa, muito fluida, muito orgânica, foi bem legal e principalmente falar de algo que nós três gostamos, que é livros, né? Literatura, enfim. Deus abençoe vocês, Deus abençoe quem está ouvindo esse podcast e que eu tenha uma curadoria literária, né, onde eu faço indicações de obras lá no Telegram, é um canal. Então, quem tiver interesse, é só ir lá no meu Instagram, que é o @Zé_Bruno. Tem um link na bio, clica nesse link e lá ele tem lá todos os links onde eu tô, né, Twitter, YouTube, Telegram, clica lá no Telegram e aí, semanalmente, eu sempre tô dando indicações de livros, falando sobre autores, normalmente são relacionados à teologia e à vida cristã, né? Mas vez ou outra sobre temas que não tá relacionado a isso diretamente, né? E a porta de entrada para quem quiser conhecer mais a fundo o Coletivo Tangente é tangente.art, com T mudo, é isso, né? Esse é o nosso site, mas tem também o perfil no Instagram, que é a nossa vitrine, né? Que é o @Coletivo Tangente, né? Lá também tem um link na bio. Então, todas as nossas publicações saem primeiro lá no Instagram e remete já para o site, né? Hoje mesmo a gente vai publicar aquele texto sobre autores da literatura, né, que são cristãos e muita gente não sabe. Legal. Esse hoje mesmo deles já deve estar lá na timeline deles, bem lá para baixo. Né? Legal. Obrigado, Zé Bruno, mais uma vez. Foi um prazer te conhecer quase pessoalmente aqui, né? Mas obrigado pelo tempo. Valeu, um abraço. Um abraço e até mais para os ouvintes. Semana que vem a gente volta. Até mais, pessoal.